Estamos aqui no Parque do Piqueri, Tatuapé. Hoje conversaremos sobre o conceito de geografia. O que essa ciência estuda? Qual o objeto de estudo dessa ciência? É bom ressaltar que num vídeo de apenas 10, 15 minutos no máximo, nós não teremos tempo de abordar todas as questões referentes ao conceito de geografia. É muito amplo, tem vários conceitos, várias denominações dessa ciência, várias rotulações, né? Então nós trataremos aqui um conceito meio que até superficial, sucinto. O conceito de geografia parte desse lugar que nós estamos gravando essa videoaula. Parque do Piqueri aqui no Tatuapé, cidade de São Paulo, Zona Leste. De forma indireta eu estou me relacionando aqui com a natureza, né? As árvores, esse dia maravilhoso, esse sol. Isso não deixa de ser uma relação localizada com a natureza. Mas qual é o objeto de estudo específico da geografia? Num conceito tradicional, se fizermos uma tradução ao pé da letra, uma tradução etimológica da palavra geografia, geo é terra, grafia é registro, logo o registro da terra, certo? E esse registro, no século XIX, ele era feito através de descrições de viagens, né? Eu costumo dizer, das viagens dos geógrafos viajantes do século XIX. Saíam pelo mundo a bordo de embarcações, né? Expedições científicas, saíam pelo mundo financiados pelos governos europeus, com dinheiro dos governos e da burguesia europeia, saíam o mundo afora, para fazer esse registro, essa descrição corológica, topológica, localizada do mundo. De que forma eram feitos esses registros? Esses registros eram feitos em várias linguagens. Dentre elas, pintura, gravura, desenho. Posteriormente, quando a fotografia foi inventada, começaram a fotografar o mundo, né? E mapeavam através da observação do mundo, eles iam fazendo esses mapeamentos, iam registrando de forma ecúmena, de forma localizada, o que eles viam mundo afora. Então esse é um primeiro momento do conceito de geografia. A descrição localizada do mundo, da natureza, ou, numa segunda instância, né, do espaço geográfico. Certo, mas a geografia, para nossa rotulação aqui, não se resume a isso. Tem uma adição aí, né? Qual que é essa adição? Qual que é essa soma? É a relação topológica do homem com a natureza. O que é isso? Nós nos relacionamos com a natureza dia e noite, frequentemente. E essa relação, ela sempre acontece em algum lugar. De modo que a geografia é considerada como a ciência também do onde, ou seja, onde as coisas estão localizadas no mundo. Portanto, a minha relação neste momento acontece aqui no Tatuapé, no Parque do Piqueri. Certo? Bem, mas a relação ela acontece de várias formas. Se pegarmos, né, vamos dar um exemplo através da geografia das coisas, da geografia dos objetos. Tudo que nós utilizamos depende da natureza. E todas as matérias-primas que provém o homem, elas são retiradas da natureza. Só que não são retiradas de qualquer lugar da natureza. Elas estão localizadas em alguns locais específicos, né? O petróleo, por exemplo, que é amplamente utilizado, né, gera altos impactos ao espaço geográfico, à natureza,
e ele é amplamente utilizado em uma gama de produtos que nós utilizamos no dia a dia. O petróleo, ele está localizado aqui no Brasil, principalmente em águas profundas, ou seja, no leito, no assoalho oceânico. Mas não é em qualquer assoalho oceânico. Ele está aqui entre o litoral de São Paulo e o litoral do Espírito Santo, majoritariamente, a 180 quilômetros aproximadamente da costa. Percebam que eu dei uma localização aí, de frente ao litoral de São Paulo, de frente ao litoral do Rio de Janeiro ou de frente ao litoral do Espírito Santo, né? A 180 quilômetros de afastamento da linha de costa. Muito bem, isso acontece com a maioria dos outros produtos, né? Das outras matérias-primas que são extraídas da natureza. E essa extração, a relação minha aqui, tem um bicho aqui, um inseto voando aqui. Indiretamente estou me relacionando com a natureza, né? Com a biota do lugar, né? Com a fauna do lugar, enfim. Mas, voltando, grande parte das matérias-primas elas se encontram em locais específicos da natureza. Elas estão georreferenciadas, ok? Elas estão georreferenciadas. E o homem vai lá, com toda a sua tecnologia, faz a primeira pesquisa de gabinete, a pesquisa de laboratório, a sondagem em mapas. Depois vai fazer a sondagem em campo, faz as perfurações, as extrações, o transporte, o beneficiamento dessa matéria-prima, né? A transformação disso em subprodutos, seja petróleo, seja minério de ferro, seja bauxita, seja o látex extraído da seringueira, enfim, isso serve, essa cadeia de circulação dos produtos serve para qualquer matéria-prima. E essa matéria-prima, como eu já falei, ela se encontra em alguns locais específicos. Se eu furar aqui, fazer uma perfuração aqui, há grandes chances de eu não achar petróleo, certo? Eu não achar petróleo. Portanto, esse petróleo ele está localizado em alguns pontos específicos. E isso serve para grande parte das matérias-primas, ou quase 99,9% das matérias-primas, elas têm uma localização. E isso é a geografia. A geografia, então, o que ela, já partindo para um conceito, para uma rotulação, para uma denominação, o que a geografia estuda? Qual que é o objeto de estudo da geografia? Para um conceito assim bem superficial e que fica de fácil entendimento para os discentes. Geografia é a ciência que faz a descrição, né? Que faz o registro topológico da natureza e estuda a relação corológica, topológica do homem com a natureza. De modo que essa relação ela produz inúmeros impactos, inúmeras alterações ao meio no qual essas relações acontecem, certo? Consequentemente, isso é chamado de espaço geográfico. O espaço geográfico é o palco das relações humanas, né? É o palco localizado onde essas realizações humanas, onde essas atividades humanas acontecem, certo? Então, a geografia basicamente é isso, o objeto de estudo dela é isso, né? Aí você me pergunta, mas a cartografia não entra nessa relação topológica do homem com a natureza? Lógico que entra. A cartografia, ao você mapear uma região, ao você mapear um determinado espaço geográfico, você está estabelecendo aí uma relação, ainda que indireta, com a natureza, mas é uma relação. Através dos seus órgãos sensores, através da sua visão, você está captando uma imagem, né, do que você está vendo, processando ela no teu cérebro e transpondo isso pro papel, pro registro cartográfico, para a representação cartográfica. E isso ainda é uma relação indireta com a natureza, né? A representação do espaço geográfico num pedaço de papel, um fragmento da natureza, né? Você está representando num pedaço de papel. Isso também pode ser considerado, ainda de forma indireta, uma relação localizada do homem com a natureza. Portanto, é isso.
Grato pela atenção e tenham a todos um excelente dia.